Selma, muito obrigada por ter topado participar do nosso clube, né? Para a gente vai ser muito importante ter você aqui, porque o que a gente avaliou dentro do nosso contexto é que, muito mais que técnica, as nossas mentoradas, as nossas meninas, elas têm, assim, o que a gente mais sentiu foi uma certa insegurança nelas mesmas, né? Então, para você ver que tudo parte do psicológico. Aí a gente resolveu enriquecer o nosso Uhum. com a sua aula, que vai ser fundamental para a gente de ter algum desbloqueio, uma visão diferente sobre nós mesmas, enfim. Eu vou apresentar a Selma para vocês um pouquinho, depois ela vai se apresentar melhor, mas a Selma, psicóloga, coach, mentora de mulheres, escritora, palestrante. Então, a gente achou que ela é a pessoa ideal para conversar conosco, principalmente que a gente tem um grupo de mulheres, né? Quer falar um pouquinho sobre você, Selma, e o que você trouxe para a gente hoje? Monique, Carol, obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar passando um pouco desse conhecimento para vocês. E, assim, é um orgulho ver o trabalho delas hoje como empresárias e fazendo esse trabalho também com outras mulheres de empoderamento feminino. Eu comecei a trabalhar com mulheres desde 2013, 2014. E nessa época, poucas pessoas faziam esse tipo de encontros, de mentorias, ou mesmo de grupos. E começou, né, o primeiro grande grupo que eu participei foi da Ana Paula Padrão, que ela conseguiu juntar uma turma muito grande e começou a falar de mulheres. Como eu estava no momento de trabalho de coaching, e eu percebi que, assim, dentro da liderança, ou dentro das grandes empresas, quer dizer, os cargos de alta liderança pertenciam aos homens. E por que as mulheres não estavam nesse cargo de liderança, né, na alta liderança? E aí começou, então, o meu estudo, né? Então, assim, é muito claro que a questão das mulheres não ocuparem altos cargos de liderança pela nossa questão biológica, porque chega um momento em que a mulher quer ser mãe, né? E ela interrompe a sua carreira. E quando ela decide ser mãe, a prioridade é a família. Então, ela não pensa mais na carreira, né? A carreira dela dá uma parada, e a do homem continua. Então, por isso, muitas mulheres acabavam declinando de um cargo de alta liderança, alta gestão, por conta de ter que deixar a família para viajar, horas, enfim. E foi a partir daí, então, que nós começamos a trabalhar com mulheres, empoderando mulheres. O primeiro grupo que eu tive chamava-se Coach para Mulheres Empreendedoras. E esse começou o grande movimento a partir de 2014. E hoje, então, eu vejo um movimento muito grande de mulheres empreendedoras, cor-de-rosa, de salto, brasileiras. Então, hoje tem um movimento muito grande. Então, eu fico muito feliz, tanto da Carol quanto da Monique, tá também trazendo esse conhecimento que ela tem para nós mulheres, né? Porque assim, o conhecimento não fica só com elas. À medida em que elas criam uma mentoria, elas estão dividindo o conhecimento e empoderando vocês, né? E foi aí que eu comecei esse trabalho com mulheres, e foi aí que eu criei um método chamado MAPA, que vocês vão ver, e esse método e esse grupo que eu tenho também, chamado Saúde Mental da Mulher, que começou após a pandemia para trabalhar a saúde mental da mulher. Então, vocês vão conhecer um pouco desse trabalho, tá? Vocês fiquem à vontade para perguntar, porque eu acho que é importante perguntar, tá bom? Não, aqui não tem certo, não tem errado. A gente está num grupo de mulheres que estão no mesmo nível.
a gente quer, né, o nosso lugar, o nosso empoderamento, a gente quer nosso sucesso financeiro. A gente não pode ter medo do sucesso, e nós, mulheres, temos medo do sucesso, tá? O fracasso, eu falo que a gente não tem medo, porque a gente enfrenta, mas o sucesso, ele causa uma certa incômodo para outras pessoas, e a gente tem uma tendência muito de deixar o outro brilhar mais do que nós, tá bom? Então, obrigada, meninas. Assim como a Carol falou, sou psicóloga há mais de 40 anos, né? Não faz as contas. Mas, então, vem todo esse trabalho há 40 anos na área clínica, depois fui trabalhar em algumas empresas como coach, e foquei nesse trabalho com mulheres, e hoje, especificamente, com saúde mental da mulher, ok? As especializações são nas terapias focadas no cérebro, o Brain Spotting, a experiência somática, dentro disso partir para neurociências. Tenho também a minha formação em programação neurolinguística, então, assim, tudo que envolve mente, cérebro, comportamento, emoções, é comigo, tá? Bom, então, como que surgiu, né, esse método MAPA? Dentro desse meu estudo, né, eu desenvolvi essas 4 letrinhas, esses 4 pilares, para estruturar aí um caminho para que as pessoas possam fazer o seu plano de voo. Mas o que significa um mapa? Bom, se a gente pensar, o mapa é o quê? É um desenho, né? Que ele vai te mostrar onde você está, ele vai te mostrar um caminho, né? Onde você tem que chegar. Então, hoje, vocês falaram para mim, eu estou aqui e eu preciso traçar agora um caminho para chegar aonde eu quero. É o meu destino. Então, o mapa serve para isso. Bom, você pode ter o barco mais bonito, mais potente, tecnológico do mundo, né? Um barco, navio, um veleiro, o que for. Mas se ele não tiver um mapa, esse barco, ele vai ficar à mercê da correnteza, do vento, né? Então, o barco fica à deriva. Agora, se vier uma tempestade, esse barco entra em pânico. Por quê? Porque ele não tem um caminho, ele não tem uma direção. Quando eu comecei o meu trabalho de coach, eu comecei na companhia aérea Gol. E eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho com muitos pilotos, comandantes, e eles também precisam, e eles também mostravam isso, né? Eles precisam sempre ter um plano de voo. Por mais que é uma rota que eles conhecem, que eles fazem, a cada 6 meses eles têm que passar pelo simulador, eles têm que treinar todos os tipos de intempéries que possam acontecer, para que eles estão ali com uma aeronave que custa bilhões, mas ele está lá com 300 pessoas, que vale muito mais. Então, são vidas que eles carregam. Então, veja bem, você pode ter o barco melhor, você pode ter a aeronave melhor, mas se você não tem um plano de voo, se você não tem um mapa, você está à deriva, ok? Então, toda tecnologia não vai tirar você do lugar. Então, toda tecnologia daquela aeronave, se você não tem um comandante ali, um piloto, que sabe o que tem que fazer, aquela aeronave não decola. E a vida, gente, é assim. Então, muitas pessoas, elas acabam me procurando com uma capacidade tecnológica, assim, high potential.
Pessoas que têm faculdade, graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doc, falam 3 línguas, especialização em Harvard, tem tudo tecnologicamente. Mas essas pessoas, quando chegam até o meu consultório, o que faltam para elas? Não é a competência técnica, e é isso que vocês estão atrás hoje. A competência emocional. A competência emocional é o mapa. Vocês podem ter todo o conhecimento do mundo, mas se vocês não têm confiança, autoconfiança, segurança, se vocês não sabem onde vocês querem chegar, vocês estão como o barco à deriva, à mercê de que alguém conduza a sua vida, que alguém fale onde você tem que ir. Então, não é você que está ali no manche, é alguém que está ali pilotando a tua vida. Por isso que é importante que vocês saibam aonde vocês querem chegar, claro que com toda a experiência, tecnologia, mas com inteligência emocional. Esse é o verdadeiro mapa, ok? Então, você pode pular 7 ondinhas, você pode prometer tudo que você quiser no começo do ano. Mas se você não colocar isso como um planejamento, se você não escrever isso, vocês vão ficar à deriva. E aí, chega lá no meio do ano, ou menos até abril, maio, vocês estão cansadas, frustradas e com ansiedade. Por quê? Porque não saiu do lugar. Muita intenção e pouca ação. E foi então aí que veio o método onde a gente começa a trabalhar a primeira letra, que é mente, M de mente. Tudo começa aqui. Se você não conhecer como você funciona, como a sua mente trabalha, se você não conhecer os seus pensamentos negativos, os seus sabotadores internos, você bloqueia. Ok? Eu vou explicar um por um. O A veio de ação, muito conhecimento, muita tecnologia, mas se eu não coloco em prática, eu não saio do lugar, né? Tem muita gente que tem boa intenção, bons pensamentos, mas não coloca em prática. Tem gente que vem da USP, fica a vida inteira estudando, não consegue ir para a prática. Falta o quê? Atitude, inteligência emocional. O P vem da palavra propósito. O propósito, eu falo que é o motor, é a vela que impulsiona você a querer continuar, não desistir, entendeu? Assim como eu falei, eu não vou parar, eu vou parar quando eu morrer, não tem mais, porque o meu propósito de vida é ir até o final da vida sendo produtiva. Esse é o meu propósito. Então, o propósito tem a ver com aquilo que me motiva a todos os dias eu levantar e ir, mesmo com todas as dificuldades. As dificuldades vão existir sempre, sempre. Mas, quando eu sei o meu propósito, e depois vocês vão ver que está por trás, muitas coisas por trás do propósito, se eu não tenho isso, eu desisto. Aí eu começo uma coisa, não é isso, vou para outra, não é isso, e passo uma vida inteira saltando e não tendo direção nenhuma. De novo, meu barco está à deriva. E a abundância, assim como o propósito, ela é imaterial, né? Você não pega. Mas a abundância é um estado interno, e que a gente vai ver que, ao contrário da abundância, é quando a gente tem um pensamento de escassez. Quando você tem pensamento de escassez, você nunca é uma pessoa abundante, porque você está sempre no medo. O medo que vai faltar, o medo que não vai conseguir.
E quando você está nesse medo, você não cria abundância. Como que funciona o nosso cérebro? Bom, a gente tem um cérebro, tem uma caixa aqui craniana, dentro dessa caixa existe uma matéria chamada cérebro. Dentro desse cérebro, a gente tem o quê? A mente, que é imaterial. A nossa mente, ela é uma usina que produz pensamento. Então, na mente, a mente produz pensamentos, emoções, o hábito, está tudo nessa caixinha preta chamada mente. Todas as nossas experiências de vida estão arquivado ali, tá? Tudo que você passou na sua vida, tudo que desde a sua infância, desde o nascimento, né, até a sua ancestralidade, está nessa caixa preta imaterial. O pensamento, ele é eletricidade. Aliás, o nosso corpo é todinho eletricidade. Então, a gente faz um eletroencefalograma, a gente faz um eletrocardiograma, a gente faz ressonância magnética. Então, todos esses aparelhos, eles vão medir uma frequência de energia. Então, o nosso pensamento é energia, ok? Então, o pensamento é produto da mente. Agora, a gente tem, né, as nossas emoções. E as nossas emoções é o produto do nosso corpo, tá? Então, o pensamento é produto da mente, tá? Aqui, a emoção é produto do nosso corpo. Então, quando você fala assim, eu tô triste, né? Onde você fala que tá a tristeza? Às vezes você fala assim, tá aqui. Aí no meu peito, eu sinto aqui, eu sinto uma angústia, eu sinto a alegria. Então, o pensamento é produto da mente, a emoção é produto do corpo. E a emoção, ela produz magnetismo. Então, veja bem, presta atenção que agora é extremamente importante, é o pulo do gato, tá bom? Então, quando eu penso algo, eu estou produzindo eletricidade. Quando eu sinto algo, eu estou produzindo magnetismo. Então, quando eu tenho pensamentos elevados e sentimentos elevados, eu tenho um campo eletromagnético. Eu tenho campo de atração. Faz sentido isso para vocês? Isso é ciência, tá? Então, isso não é esoterismo, não, isso é ciência. Pensamento produz eletricidade, emoção produz magnetismo. Então, eu posso o seguinte, tá pensando coisas boas, porém eu não sinto que eu mereço essas coisas boas, eu cortei esse campo eletromagnético. Veja bem, aqui, então, como eu falei, tudo é eletricidade, né? Tudo aqui a gente tem um campo eletromagnético. A gente não está vendo, mas aqui está passando ondas de celular, micro-ondas, 3G, 4G, internet, TV. A gente não vê, mas ela está se propagando nesse espaço aqui. O nosso pensamento também, a nossa fala, a nossa intenção também se propaga, porque pensamento é matéria. Só que tem uma coisa, gente, tanto o som como a luz, eles têm um campo limitado de atuação. O pensamento não. O pensamento, ele vai além da camada esférica da Terra. Olha só como é potente o nosso pensamento. O nosso pensamento vai além da camada da Terra. O nosso pensamento se liga no fluido universal que rege todo o universo. Então, cuidado com o que você pensa, porque você não só está transmitindo neste campo, como você está se conectando com algo muito maior, que ultrapassa a camada esférica da Terra. Olha só, o universo
ou Deus, que vocês quiserem chamar, mas o universo ou Deus, ele lê o algoritmo do seu pensamento. E aquilo que você pensa, que você quer, o que você acredita, o universo manda para você. Entendeu? Olha só por onde a gente está indo. Porque você fala assim, meu Deus do céu, por que isso se repete na minha vida? Por que isso acontece como que um padrão? Porque o teu pensamento cria esse algoritmo e o universo te devolve. Por que que eu repito esse tipo de comportamento? Por que as coisas acontecem comigo assim? Parece que eu dou um passo para frente e 3 para trás. Por que isso? Por conta do seu pensamento. Agora, veja bem, mas, Selma, eu penso positivo, eu faço meu mapa mental, eu faço meu planejamento e as coisas não acontecem. Agora vem o pulo do gato. Por que não acontece? Porque você pode pensar, você pode querer, mas se você não acreditar, você não entra em coerência cardíaca, que é o pensamento ligado ao coração, que é o sentimento. Entendeu? É? Então, você fala assim, eu quero ter a minha independência financeira. Ai, mas eu acho que para mim é tão difícil. Eu quero ter o meu sucesso profissional, eu quero ser igual às meninas, eu quero ter meu estúdio, eu quero dar... Mas, nossa, eu tenho 47 anos. Você entendeu? O que você quer não está coerente com o que você sente, né? Eu quero ter a minha, eu quero ter, estar 100% trabalhando com maquiagem, mas você quer isso, mas preste atenção, tem algum pensamento que você ainda não acredita que é capaz. Entendeu? E esse pensamento precisa ser anotado, né? Então, você pode ter o pensamento, a minha idade não dá, é muito difícil, sou uma impostora, não sou boa o suficiente. Nossa, isso é o que mais eu escuto. Não sou boa o suficiente. Mas o que é boa o suficiente? Entendeu? Porque, às vezes, a pessoa se coloca num nível muito alto de exigência e que é inatingível. E aí gera uma frustração muito grande, né? Agora, se você começou hoje, claro, você não pode se comparar a Monique e a Carol. Elas têm, ó, né, horas de voo. Então, quanto mais você começa a exigir de você, mais você vai bloquear, porque o teu cérebro, e nós vamos ver mais aqui à frente, ele vai bloquear, tá ok? Por conta do quê? Por conta de algo chamado medo, tá? A intenção positiva da nossa mente, do nosso cérebro, é nos proteger. Qualquer coisa que crie uma ameaça, ele vai travar, tá? Bom, David Hawkins, ele coloca que cada emoção, ela tem uma frequência e ela tem uma vibração. Então, veja como que a gente tem que estar muito coerente com o que a gente quer e com o que a gente pensa. Então, veja bem, quando você tem vergonha de fazer uma live, de um vídeo e tudo mais, que todas nós já passamos por isso, eu também, não gosto, mas a gente, né, tem que fazer. Então, a vergonha, ela está numa frequência de 20 Hz, uma frequência muito baixa. Olha aqui, o que mais acontece com nós, mulheres? A culpa. A gente sente, nasce uma mulher, nasce uma culpa, a gente sente culpa de tudo, né?
culpa porque está trabalhando, culpa porque está faturando, culpa porque não está olhando o filho, culpa porque depende da mãe, culpa. Nasce uma mulher, nasce uma culpa. Essa culpa, ela está numa frequência muito baixa. Olha, ela está mais baixa do que o próprio medo. Olha só. Então, se eu quero algo, mas eu sinto culpa, olha, não estou congruente com o que eu quero, com o que eu penso, né? A tristeza, ela funciona numa frequência de 75 Hz. Olha só, tá? O medo, 100. A raiva, 150. Agora, o amor, 500. A alegria, 540. A paz, 600 Hz. Então, cuidado com o que você está pensando e com o que você está sentindo, tá ok? Se você quer o sucesso, se você quer a independência financeira, se você quer crescer e ser reconhecida, comece a usar o quê? A gratidão, tá ok? A gratidão é uma das coisas que você passa a olhar aquilo que você já conquistou, aquilo da qual você é grata, até onde você chegou. Então, a gratidão é uma das coisas. A outra coisa importante que vocês vão treinar agora, todos os dias, pela manhã, pelo menos 5 minutinhos, é uma respiração profunda, que vocês vão inspirar profundamente, segurar essa respiração até o topo da cabeça, segura, e depois vocês vão soltando bem devagar. Porque quando a gente está na emoção, no medo, na culpa ou na raiva, né? A gente está muito aqui nessa região do corpo. E quando a gente está nessa região do corpo, a gente não consegue raciocinar, usar a nossa inteligência emocional. Então, quando vocês também tiverem naquela situação de medo, de insegurança, de culpa, será que eu estou no caminho certo? Inspira, contando até 4, segura, contando até 6, e libera o ar contando até 8, tá? A liberação do ar tem que ser maior que a inspiração. Então, a expiração tem que ser maior que a inspiração. Selma, por que isso? Porque eu começo a destravar, tá? A respiração, ela vai começar a destravar essa área do meu cérebro chamado córtex pré-frontal. Nosso córtex pré-frontal, ele tem o poder da decisão, da tomada de decisão, ele tem a solução, ele tem a criatividade e ele tem a intuição, tá? Outra pergunta que as pessoas me fazem, mas por que a gente tem medo? Veja bem, o medo faz parte da vida, né? O medo é um sinal que a gente precisa tomar cuidado. No trânsito, a gente precisa tomar cuidado colocando o carro no seguro. O medo é um sinalizador para a nossa proteção. Se a gente não tem medo, a gente está vulnerável. Porém, o problema do medo é quando ele paralisa. Ele não permite que você cresça. E de onde vem tudo isso? Da nossa experiência de vida, né? Então, muito desses medos foi algo que nós aprendemos naquela primeira infância. E essas experiências, elas estão no nosso inconsciente, né? Tudo aquilo que você ouviu com relação a sucesso, com relação a mulher, a dinheiro, né? Muitas vezes a gente ouvia que o dinheiro não traz felicidade, né? Que a mulher, se ela tem sucesso, se ela tem sucesso na carreira, ela não tem sucesso no amor. Essas coisas que a gente foi ouvindo, isso foi construindo
dentro de nós crenças, tá ok? E essas crenças, elas acabam nos protegendo, é o medo que protege. Porque se eu vou arriscar, então é melhor eu ficar onde eu estou. Então, se eu vou arriscar na minha carreira, é melhor, então, eu não fazer nada do que eu fazer e cometer um erro. Isso é uma crença muito comum, muito comum. É onde as pessoas ficam e desistem. Por quê? Porque elas estão na zona de conforto, mas aí as pessoas falam, mas Selma, mas isso não é zona de conforto, eu sei, mas é uma zona de proteção. E entre você estar em perigo e você estar protegida, o teu cérebro vai te paralisar. Tá ok? Querem fazer perguntas? Eu interrompo um pouco? Meninas? Ô, Selma, eu só não entendi uma coisa. Isso aqui tudo que está aqui, emoção e energia, ele é o quê mesmo que você falou? É um campo magnético? Só um minutinho, volta de novo a tua pergunta, Monique. Aqui nessa apresentação que você está falando da energia de cada emoção, o que isso significa? Exatamente assim, um termo para isso? Por exemplo, assim, Monique, então eu vou pegar a questão do sucesso, que é uma coisa muito para nós, que nos trava muito. Então, assim, eu quero ter sucesso financeiro. Eu tenho pensamento positivo, eu quero. Sim. Mas aí, a minha emoção, o meu sentimento, eu tenho medo. Uhum. Então, eu posso ter uma alta frequência do pensamento, mas a baixa frequência da emoção, que é medida em hertz, ela não cria congruência, entendeu? Ela não tem coerência cardíaca. É como se você tivesse com um pé no acelerador e o outro no freio, entendeu? Entendi, entendi, A emoção dita tudo. Por quê? Porque é o medo que paralisa, entendi, é a culpa que paralisa, é a vergonha, a tristeza que paralisa. Entendeu? entendi. Entendeu? Obrigada. Uhum. Então, quando a gente quer, e veja bem, gente, isso não é assim, é treino. É cada vez mais você entender que emoção está por trás. É isso que o pulo do gato é que emoção está por trás disso. Eu vou pegar alguns exemplos que eu lembro de vocês, né? Então, assim, quando a Lisa fala, eu tenho 47 anos, que crença está por trás disso? Qual a intenção positiva dessa crença deixar ela paralisada? Entendeu? Então, é coisa para vocês começarem a notar e perceber. Talvez seja assim, não tenho tempo. Né? É o tempo que me falta. Né? Eu não comecei lá atrás. Eu perdi muito tempo. Então, cuidado com a crença, porque é essa crença que vai sabotar de você chegar onde você quer. Ô, Selma, faz muito sentido esse negócio dos nossos traumas da infância, assim. Nossa, tem várias coisas. E eu acredito muito em energia, em vibração. Eu estou tentando, desde o começo do ano, praticar a gratidão. Aliás, assim, eu estou num momento que eu estou numa fase de crise de ansiedade, então eu estou tentando respirar e soltar, sim. E eu queria muito um livro que você indicasse de energia, de vibrações, de pensamentos. Depois, se você puder indicar, seria Tá bom, maravilhoso. tá. Mas, ok, mas veja bem, sempre é prática, tá? Essa coisa de energia, de vibração, não é algo para a gente. Deixa eu ver assim. Eu acredito. Não, isso é fato. Eu sei. Porque tudo no universo, entendeu, Lisa? É energia, é frequência, é vibração. Né? Não é como eu acredito, sei lá,
pular 3 ondinhas vai me trazer sorte. Não, isso eu acredito, mas eu sei, tudo é vibração, energia. Então, assim, claro que o medo traz a ansiedade, e a ansiedade paralisa. Então, é esse medo que você tem que olhar. Todas as nossas crenças vieram realmente do período da gestação até mais ou menos 10, 12 anos. É onde são as nossas crenças mais fortes com relação à autoestima, à autocompetência, à autoconfiança, sobre capacidade, tudo é esse período da gestação até mais ou menos 10, 12 anos. O Einstein fala que insanidade é você continuar fazendo as mesmas coisas repetidamente e esperar resultados diferentes. Então, se você quer fazer mudanças, você tem que começar a mudar pensamento, sentimentos, emoções e atitudes. Tá? Você faz todo dia, você acorda, faz a mesma coisa, que é um dia diferente, não vai ser a mesma coisa. O dia de ontem é igual ao dia de hoje, que vai ser igual ao dia de amanhã. Então, você começa com pequenas mudanças de comportamento, pequenas. Veja bem, se o nosso cérebro foi programado para nos proteger, e a qualquer ameaça, ele vai paralisar a gente, então a gente tem que dar um passinho de cada vez. Tá bom? Então, se eu quero mudança, eu tenho que dar um passinho de cada vez nessa mudança. Eu mudo uma rotina, eu mudo um jeito de falar, eu mudo um lugar onde eu estou acostumada a ir, eu começo a quebrar pequenos padrões, tá ok? Para mim começar a desenvolver a minha autoconfiança. Deixa eu ver aqui o próximo. Então, aqui, mude seus comportamentos, muda os seus resultados. O que é mudança de comportamento, mudança de pensamento? É você mudar uma outra via neural do seu cérebro. Imagina que o nosso cérebro é uma grande teia de conexões. Então, vamos lá, você aprendeu um caminho, e esse caminho foi uma vida inteira, 40, 30 anos, 60 anos pensando assim. Você construiu um caminho, você construiu uma estrada. Uma vez que você constrói uma estrada no seu cérebro, essa estrada não se apaga. Entendeu? O que é ressignificar uma crença? É você fazer uma outra estrada, um outro caminho neural. Entendeu? É outro caminho. Tá? Então, mas eu queria fazer uma hipnose para apagar aquele trauma. Não vai. Então, você fez um machucado lá quando você era criança, você tratou a ferida fechou. Ficou o quê? Uma cicatriz, mas a ferida está ali. Agora, se você continua tocando, ela não fecha. Então, a mesma coisa. Se você continua pensando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, a ferida não fecha. Entendeu? Agora, se eu começo a fazer um outro caminho neural, um outro caminho, eu estou abrindo uma outra rede de sinapses, de conexões, de bioquímica no meu corpo, entendeu? Tá? Então, ressignificar uma crença não é apagar ela ou escrever em cima, é fazer um outro caminho neural, uma outra estrada. Faz sentido isso para vocês? Então, por isso que uma mudança de comportamento, ela tem que ser repetida várias vezes. É claro que a gente escorrega, mas de novo faz, até entrar no piloto automático. Então, pensa, quando você começou uma maquiagem ali,
As meninas também, a Monique e Carol, elas erraram, muitas vezes. Mas, ai, esqueci isso. Ai, esqueci de pôr aquilo. Mas agora elas fazem de olhos fechados. Por quê? Porque já na mente já tem a programação do que elas têm que fazer. Entendeu? Elas já desenvolveram tanto essa habilidade que elas podem fazer com os olhos fechados. Entendeu? Então, quando você entra no piloto automático, então aquele aprendizado não apaga mais. Né? Quando você aprendeu a dirigir, também esquecia de pôr cinto, trocar a marcha, tal. Hoje você dirige ouvindo rádio, conversando, falando, porque você já está. É assim que o nosso cérebro funciona. Então, para mim quebrar uma crença muito antiga, daquilo que eu ouvia, daquilo que eu passei, eu preciso abrir um outro caminho neural. Tá bom? Outra coisa, as pessoas falam assim, ai, mas no passado eu era assim. Gente, esquece o passado. Se ele foi bom ou se ele é ruim, deixa no passado. Porque se você teve, ai, minha família foi pobre, ai, não revisite o passado passou. Cada vez que você revisita o passado ou coisas ruins do passado, ou de um relacionamento que eu tive no passado, ai, porque aquilo, ai, eu sofri, ó, céus ouvidos, azar, você abre a ferida, entendeu? Abre a ferida, né? A gente tem que vir daqui para frente. Então, vamos treinar mudanças de pensamento, tá bom? Abrir um novo caminho, tá? Propósito. Então, aqui, aquilo que eu falei, tá? É aonde você quer chegar. Qual o seu propósito? Mas antes de você saber qual é o teu propósito, é quem é você. Eu faço um exercício na mentoria que é você saber qual é a tua missão aqui, a tua missão pessoal. Por quê, gente? Nós não estamos aqui para passar férias, né? A gente veio aqui nessa vida, nesse planeta, a gente veio aprender alguma coisa. Em primeiro lugar, a nossa evolução. Ah, Estel, eu vim salvar o mundo. Não. Você veio se salvar primeiro. Se você salvar o mundo, tá ótimo. Mas se você salvar uma pessoa só, maravilha. Entenderam? Entenderam? Então, assim, qual é a tua missão aqui nesse planeta? Veja bem, não é passar as férias. Você veio evoluir. Você não pode sair dessa vida. Você não pode desperdiçar essa vida saindo do mesmo jeito que entrou. Gente, por favor. Porque senão vocês vão voltar e vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Entenderam? Então, assim, o mínimo é o autoconhecimento. É o mínimo nessa vida. Porque, às vezes, eu falo assim, nossa, tem gente que morreu, teve uma oportunidade, viveu 80, 90, 100 anos, mas essa pessoa não fez nada, não produziu nada, não ajudou ninguém. Ah, veio aqui do mesmo jeito que entrou. Não é possível. Desperdiçar. Então, a tua missão pessoal é aquilo que você tem mais dificuldade na vida, assim, que a vida constantemente pede para você. Então, às vezes, a vida pede para você, não desista. Acredita em você. Tenha paciência, sabe? A vida pede assim, ai, mas isso,
repetiu na sua vida, que bom, você sobreviveu. Se hoje você tem a idade que você tem, você sobreviveu a tudo aquilo. Que ótimo, você aí já é uma pessoa vencedora no mundo. E está se esforçando mais ainda. Então, autoconhecimento é até o final da vida. Entendeu? A nossa melhoria tem que ser constante. Não para nunca. Nunca. A todo instante a gente precisa, o que eu preciso melhorar. E aí quem é você? Quem é você na fila do pão, entendeu? É só mais uma pessoa ou você está fazendo diferença na sua vida? Junto com o propósito, a gente tem que haver os nossos valores. E valores, gente, é algo que rege o propósito. Quem é você e qual é o seu valor? Porque se você tem um valor muito forte de respeito, de honestidade, de empatia com o outro, gente, isso vai fazer a diferença na tua profissão, na tua vida, nos teus relacionamentos com os seus clientes, porque, você entendeu? O valor é algo que a gente não negocia, é inegociável, né? Agora, se a pessoa tem um valor de ser desonesto, ela acredita e ela é. E ela acha que isso tá tudo certo. E tá tudo certo para ela, é valor dela. Mas as suas ações, elas têm que estar norteadas sobre seus valores. Então, eu jamais vou, sei lá, desrespeitar uma cliente, por mais que ou se ela vem me humilhar, eu vou colocar limite nela, porque o meu valor é respeito. Né? Se eu respeito as outras pessoas, eu quero que elas me respeitem também. Então, o valor é muito forte aí dentro do nosso propósito, né? E onde você está indo? Onde você quer chegar? Qual o legado que você quer deixar, né? Na sua família, em primeiro lugar? Como que você quer que a sua família te veja e fala assim, olha, né? Olha, a Selma, eu lembro porque, entendeu? Olha, a Monique, ela me ensinou isso. Então, é aquilo que você deixa. Então, hoje, o que elas estão fazendo é um legado. Elas estão transmitindo aquilo que elas receberam. Hoje, o que eu estou fazendo aqui é o meu legado, transmitindo o meu conhecimento para outras pessoas. Então, quando a gente aprende, e aí a gente consegue impactar o mundo com o nosso conhecimento, nosso aprendizado, isso é propósito. Entendeu? Né? Ele está acima do financeiro. E o nosso financeiro vai ter muito mais valor, né, do que a gente fazer apenas por fazer por dinheiro. Não, eu faço porque eu tenho um propósito, eu levanto todos os dias, eu vou colocar vídeo no meu feed, eu vou produzir live, eu vou fazer curso, eu vou ensinar. Isso é propósito. É propósito, porque você está impactando outras pessoas. Você aprende e você impacta. Esse aqui é o que nos faz levantar todos os dias, independente de chuva, tempestade, a gente vai, a gente segue. Quem não tem propósito se deprime, porque não tem sentido na vida, né? E o último A, da abundância, que é aquilo que eu falei, é um estado interno de plenitude. Eu confio que as coisas retornam para mim, no sentido de prosperidade. Aquilo que eu coloco no mundo, o mundo me devolve. Por isso que a gente tem que estar com uma cabeça muito legal, muito positiva, né? Tem pessoas, gente, que elas não têm nada financeiramente, mas elas são tão abundantes, elas têm uma energia que você quer abraçar, que você quer ficar com aquela pessoa,
Quando você entra na casa de uma pessoa que ela é abundante, você sente uma paz, uma energia, porque o ambiente reflete isso. Agora, quando você tem uma pessoa com pensamento de escassez, ela quer diminuir o teu trabalho, ela pode ser rica, ela pode ser milionária, mas ela não valoriza o trabalho de ninguém, né? Ela tem pensamento de escassez. A pessoa acha que o dinheiro vai faltar. Ela economiza mais do que porque ela tem medo que vai faltar. Ou tem gente que esbanja demais. Eu não ligo para dinheiro. Não, isso é pensamento de escassez. Porque dinheiro é energia, você não pode desperdiçar. Entendeu? Então, o desperdício é escassez. O guardar excessivamente, com medo de que vai faltar, é escassez. Então, cuidado também, porque dentro das nossas crenças tem muito pensamento de escassez, que é aquele pensamento que não deixa você ter abundância, atrair abundância, atrair pessoas abundantes, atrair clientes high ticket, né? Porque se você tem pensamento de escassez, você está sempre com aquele cliente que vai pinchichar, que vai querer, não sei o quê, não sei lá, sei lá. Entendeu? Então, quando você tem, pensamento, sentimento, propósito, a abundância é o resultado. É o resultado de uma vida plena, de uma vida de gratidão pelo que você tem, e quanto mais você produz, mais você recebe. A natureza é abundante. Vocês veem aí, qualquer asfalto está nascendo uma plantinha. Vocês veem aí a mata, pega fogo, logo a mata se revigora. O universo é abundante, está sempre produzindo, e a gente precisa ser abundante, está sempre produzindo. Eu estou encerrando. Né, que eu não falei no começo, mas assim, eu sou um pouco, como fala, sou suspeita para falar do trabalho da Selma, porque inclusive a Selma é minha psicóloga, e assim, ela é um tudo, né? Ela é minha coach, psicóloga, tudo. E assim, eu durante muito tempo sempre fui em busca de querer mais, eu tinha uma inquietação, e eu sempre me cobrei muito sobre progredir e me desenvolver. Mas chegou um momento que eu entendi que eu não estava olhando para o principal, que era o meu desenvolvimento pessoal. E essas coisas, a gente acha que não, mas elas travam muito o nosso desenvolvimento, porque é muito inconsciente, então é o mais difícil de lidar. Porque estudar, você vai lá, você senta, você fala, não sei matemática, você senta e estuda. Mas quando você, às vezes, nem sequer enxerga que você tem uma limitação, você não sabe nem como corrigir isso, porque você não vê o problema. E a Selma foi uma das pessoas que me ajudou nos momentos mais cruciais da minha vida, assim, com as dificuldades mais importantes que eu tive, e vem me ajudando. E esse acompanhamento é muito importante, por isso também que eu tive muita essa necessidade de trazê-la para vocês, assim, como uma oportunidade de vocês conseguirem olhar também, porque é literalmente um 360 o nosso curso, mas olhar para o emocional, que hoje em dia também tem sido a maior dificuldade do ser humano, né? Com tudo isso que vem acontecendo, isso tem ficado muito de lado, e por isso a gente tem aumentado o número de ansiedade, depressão e tudo mais. Então, a gente precisa também olhar para isso, que é muito importante. E, para mim, ninguém melhor do que ela para estar aqui. Então, obrigada, Selma, foi muito especial para mim. Obrigada, Carol, obrigada, imagina.